Atos capítulo 8, versículo 26. Quem está em casa, nos acompanhando, amém? Abra sua Bíblia também aí. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Compreendes o que vens lendo? Repita comigo: compreendes o que vens lendo? Mais uma vez, bem forte: compreendes o que vens lendo? Olhe para quem está do teu lado e diga para ele: você compreende o que você acabou de ler? Mais uma vez, você compreende o que você acabou de ler? Curve a tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos diante do teu altar e da tua presença. Quero te agradecer porque verdadeiramente o Senhor habitou no meio dos louvores. Agora, Deus, fale conosco de maneira poderosa, Deus, aos nossos corações. Se revela, Deus, por meio da tua palavra. Deus, eu me curvo, eu me prostro, eu diminuo para que o Senhor cresça, Papai querido, e a sua glória, Papai, resplandeça sobre esse lugar. Deus, fica conosco, é o que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Compreendes o que vens lendo? Queridos, eu não tenho dúvidas em afirmar que o texto que acabamos de ler, pelo menos ao meu ver, trata-se de um dos textos mais empolgantes do contexto de Atos. E eu digo que esse texto é importante primeiro, porque ele fala de Filipe, de um diácono que não se acomodou apenas em sua função diaconal, mas tornou-se um evangelista nato, que futuramente veio a evangelizar Samaria, Azoto e Cesareia. Esse texto é por demais empolgante, primeiro por causa disso. Filipe é alguém que foi escolhido para a função diaconal, amém? Se você voltar alguns capítulos no versículo 6, você vai ver que a igreja, por meio dos apóstolos, nomeou 7 homens distintos, íntegros, cheios do Espírito Santo de Deus, para que servissem à mesa do apostolado, à mesa da igreja e à mesa dos órfãos e das viúvas, amém? Helenistas. Mas o dado que nos interessa aqui nessa noite, o dado melhor dizendo que nos chama a atenção, é que tanto Filipe quanto Estevão, embora Estevão não seja fruto da nossa pregação nessa noite, nós não vamos nos ater a ele, mas tanto Filipe quanto Estevão não se contentaram apenas a função de não. É como se de repente Deus levantasse o Miqueias, e levantou para tocar bateria, para tocar violão, para assessorar no ministério de louvor, mas de repente algo arde dentro do coração do Miqueias, ele entende que não, eu não me contento apenas com isso, eu não quero apenas isso, não, eu quero ir além, eu quero fazer mais, eu quero me capacitar mais, e o Miqueias agora começa a liderar, e o Miqueias agora começa a pregar.
Você está entendendo? Filipe é assim, alguém que não se contentou apenas com uma função da qual ele foi indicado. Não, eu quero mais, eu quero falar do amor de Jesus, eu quero ir além, eu quero pregar. E o texto diz, e o contexto também, que Filipe pregou não apenas em Samaria, mas também exerceu o seu ministério em Azoto e também na Cesareia. Segundo motivo pelo qual esse texto é empolgante, é porque a evangelização do eunuco da rainha de Candás contribuiu para o início da evangelização no norte da África. Querido, nós estamos falando de alguém que era ministro das finanças da rainha de Candás. Você está entendendo? É alguém do mais alto escalão de uma corte real do norte da África. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui, diga amém. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Filipe é designado para pregar para esse moço, e a sua pregação, a sua evangelização ao eunuco, fez com que esse eunuco voltasse para casa e fosse um missionário em todo o norte da África, ganhando muitas pessoas do seu povo para Jesus. E isso eu não falo de mim ou por achômetro, amém? Um dos pais da igreja que viveu nos anos 130 e 202 depois de Cristo, ressaltou que o eunuco voltou para a Etiópia e tornou-se uma espécie de missionário entre o seu próprio povo. Sabe o que é isso, querido? É o evangelho do reino, enfim, se expandindo para os confins da terra. Primeiro Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois confins da terra. É interessante isso. Um diácono é o primeiro a abrir a porta para a expansão do reino. Não é um apóstolo, não é Pedro, não é Paulo, mas é uma semente que um diácono, Ângela, plantou. E que veio germinar em uma terra que Filipe talvez nem colocou a planta dos seus pés. Você está entendendo a importância de se evangelizar? Você está entendendo a importância de abrir a sua boca e pregar para o teu vizinho? Você está entendendo porque o pastor até hoje não acabou com as lives? Hein, Wagner? Porque de alguma forma a palavra está sendo plantada, de alguma forma a palavra está sendo lançada, de alguma forma a palavra está sendo semeada. Amém? Terceiro, esse texto é empolgante porque por meio de Filipe vemos o quão sensível e obediente devemos ser à voz do Espírito Santo de Deus quando ele nos comissiona. Vemos em Filipe sensibilidade espiritual. Filipe está pregando em Samaria, e diga-se de passagem, ele está indo bem, ele está tendo êxito. De repente a voz do Espírito Santo por meio de um anjo vem até Filipe e diz: olha, levanta-se, vai até uma estrada deserta. Quantos, queridos, nos nossos tempos, dessa geração Nutella, questionaria o Senhor: Senhor, mas está tudo bem aqui. Senhor, mas está tudo bem na posição que eu ocupo na igreja. Senhor, mas está tudo bem no ministério que eu exerço. Você está entendendo? Quem está entendendo aqui? O Senhor vai me tirar de Samaria para me conduzir para um deserto. Para uma estrada, sabe? Para uma estrada sem eira nem beira, mais ou menos no bom popular, no bom mineirês. O senhor quer me mandar lá para onde Judas perdeu as botas? E de vez em quando Deus faz isso com o pastor. Dá um frio na espinhela. Jesus, e agora? Você está entendendo? Amém? Não, mas o texto diz que Filipe foi obediente. O texto diz que Filipe se levantou e foi. Ele simplesmente se levantou e foi. E sabe o que eu acho curioso desse texto?
é que Gaza, essa região da estrada, dessa estrada real em meio ao deserto, essa região de Gaza para onde o anjo disse, olha, vá para Gaza, tem um eunuco, alto oficial da rainha de Candace, fala do amor de Jesus para ele. Esse ponto da estrada, do deserto, era o último ponto onde havia água suficiente para se batizar alguém. Sabe o que eu entendo com isso? Quando Deus nos comissiona, querido, Ele prepara o lugar. Quando Deus nos comissiona a falar do amor de Jesus para alguém, Ele prepara o coração. Porque esse eunuco, você vai ler no texto, estava lendo Isaías 53. Ele tinha os manuscritos do profeta em mãos, porém ele não entendia. Ele não entendia. Amém? E o Espírito Santo vem, vai para Gaza. Filipe então faz com que aquele eunuco compreenda e abrace o amor de Jesus, e esse eunuco então diz, o que me impede de ser batizado? Tem água ali. Deus preparou o lugar. É assim que Deus age. Glória a Deus. Deus preparou o lugar. Sabe, Deus conduziu Filipe exatamente para o ponto geográfico onde ele deveria estar naquele momento. Quarta coisa que me faz dizer e achar que esse texto é empolgante, porque a forma como se dá o desfecho dos fatos, além de empolgante, é por demais eletrizante. Pastor, o que é isso? Onde você viu esse negócio? Texto eletrizante. Querido, o eunuco, ele está na carruagem, provavelmente uma carroça de bois. Ele não está indo ligeiramente, não, ele está andando numa toada boa. De repente aparece Filipe do lado dele. E ele está lendo em voz alta. Como ovelha muda, foi lançado, foi levado para o matadouro, não abriu a boca, não falou nada. Que trem é esse? De quem Isaías fala? Aí o Filipe diz assim, o que você está lendo aí? Eu estou lendo o manuscrito de Isaías. Entendes o que lê? Não. Então deixa eu pular para a carroça. Deixa eu te explicar. Aleluia. Ele senta na carroça de boi. Então, esse Isaías aí está falando de Jesus. Sabe qual Jesus? Aquele Jesus que os judeus crucificaram. Você ouviu falar? Recentemente, algum tempo atrás, algum pouco tempo atrás, esse Cristo foi crucificado. Aqui, mas não esquenta não. Esse Cristo foi sepultado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Ele ressuscitou para que nós fôssemos salvos. Ele ressuscitou para que nós desfrutássemos de uma coisa chamada eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Aí sabe o que eu acho mais encantador? O que me impede de ser batizado? Tem água ali? Nada. Vamos lá. Batizou logo em seguida. Aqui que está o eletrizante do texto. Filipe foi arrebatado. Se eu sou o eunuco, quando eu saí da água e já não vi mais quem me batizou, ia dizer, caraca! Imagina eu estou batizando o Tiagão maior ali. Do nada eu... Como é que você fala nos áudios? Você está doido. Amém. Sabe, o cara foi arrebatado. Sumiu. E o texto diz que o eunuco voltou jubilando, seguiu sua viagem jubilando para a Etiópia. Agora ele tem experiência para contar. Cara, eu estava lendo um texto, eu não entendia esse texto. Você está entendendo? Amém? Eu não entendia nada desse
de repente surgiu um cara, e o nome desse cara, acho que era Filipe, nem me lembro direito, começou a fazer com que eu compreendesse aquele texto. Daqui a pouco eu estava me batizando, e depois de ser batizado, o cara sumiu da minha frente. O texto diz que Filipe foi achado posteriormente em Azoto, e de Azoto ele seguiu uma distância de 100 quilômetros ainda evangelizando até chegar a Cesareia. E tudo indica que Filipe passou uma boa parte da sua vida ministerial ali. E se você der sequência em Atos, você vai ver que ele ainda teve 2 filhas, e essas 2 filhas profetizavam. Era cheia da unção de Deus. Glória a Deus. É um texto empolgante na sua essência. Aliás, todo o livro de Atos é empolgante. Incontáveis foram as vezes que eu me prendi lendo o livro de Atos. Aliás, foi o primeiro livro que eu li todo na Bíblia, desde pequenininho. E eu me prendi na leitura exatamente por ser um livro de ação. O tempo todo é a igreja fazendo, é a igreja executando, é homens sendo levantados, é Paulo indo pastorear a igreja de Antioquia, os cristãos evangelizando em Antioquia. Você está entendendo? É movimento o tempo todo. E está aqui mais um texto tão empolgante quanto qualquer outro texto do livro de Atos. No entanto, querido, é aqui que eu queria chegar. As nuances entusiásticas desse texto, as nuances empolgantes desse texto, as nuances eletrizantes desse texto, acabam por vezes nos ofuscando de nós um dado importante do texto, que foi extremamente fundamental para a conversão do eunuco: a interpretação e a compreensão exata daquilo que ele estava lendo. Se você não entendeu, querido, o que eu quero dizer é que todo esse enredo, o anjo falando com Filipe, ele se levantando e indo, ele sentando na carruagem, lendo o texto junto com o eunuco, ele batizando, nada disso teria acontecido ou teria valor se o eunuco, antes de mais nada, compreendesse o texto. É por isso que Filipe inicia a sua abordagem perguntando: compreendes o que lê? Entendes o que lê? E ao que parece, o eunuco dessa rainha de Candace, membro da corte etíope, embora convertido ao judaísmo, porque senão ele jamais estaria de posse de um manuscrito tão importante, um pseudo-conhecedor da lei, uma espécie de um prosélito conhecedor da lei, adepto da lei, não compreendia o texto do manuscrito que ele estava lendo. E a sua dúvida, para aquele tempo, era bastante compreensível. O que o eunuco queria saber é: quem é o servo sofredor? De quem o texto está falando? De Isaías ou de um outro servo que me foi omitido? Ou de um outro servo do qual não foi me dado o conhecimento? E em partes, querido, essa dúvida, embora não nos pareça simples, se explica porque as autoridades judaicas omitiam o Messias sofredor. Por estar debaixo da opressão romana. Os irmãos estão entendendo? Não era interessante para as autoridades judaicas pregar sobre o Messias que vem sofrendo, pregar sobre o Messias que viria como um servo sofredor, apresentado no texto de Isaías 53, que nós abrimos o culto nessa noite. Não, para eles era interessante apresentar o Messias como o leão da tribo de Judá, aquele que viria coroado de glória, aquele que libertaria o povo judeu do jugo de Roma. Essa era a esperança. Todavia, Cristo se apresentou de uma maneira sofredora ao eunuco da rainha de Candace, e isso intrigou.
Quem é esse servo? Isaías está falando de si mesmo, de si próprio, ou ele está falando de um outro servo que não me foi apresentado? Será que esse servo sofredor é o Messias que as autoridades apresentam? Mas eles apresentam ele tão coroado de glória, tão cheio de glória. Como ele pode sofrer e padecer desta forma? Como ele pode não ter beleza e nem formosura? Quem aqui está entendendo? Diga amém. Quem aqui está entendendo? Diga glória a Deus. Talvez, querido, você esteja se perguntando, pastor, aonde o Espírito Santo quer nos conduzir, o que ele quer fazer, de que forma ele quer se apresentar nessa noite. Eu não sei se você esteve aqui no domingo passado, mas naquela ocasião eu disse que uma má exegese, ou seja, uma má compreensão dos textos bíblicos, pode trazer danos irreversíveis à igreja. Uma má interpretação bíblica, se você lembrar da pregação passada, pode trazer uma apatia espiritual para a igreja. Uma má interpretação bíblica pode trazer uma infantilidade espiritual, como trouxe para a igreja de Corinto, que não entendia, não tinha compreensão exata dos dons espirituais, que fazia da ceia uma oportunidade para uma divisão entre ricos e pobres, entre moças de boa reputação e prostitutas que estavam se convertendo, mas elas não podiam ocupar o mesmo espaço. Fazer da ceia do Senhor, por exemplo, uma festa ágape, quando o Senhor reduziu a ceia, a Páscoa antiga, apenas ao pão e ao vinho. Você está entendendo? Uma má compreensão bíblica traz, como eu disse na semana passada, o problema do pluridenominacionalismo. Pastor, pelo amor de Deus, me lembra o que é esse palavrão? São essas várias igrejas, que eu não posso nem chamar de igreja, mas de pseudo-igrejas que abrem da noite para o dia, sem fundamento, sem propósito, distante da palavra, distante da verdade. O sujeito de repente se faz pastor, se autodenomina e se autoconsagra pastor. Não, eu me autoconsagro e abro uma igreja. Por causa de uma má exegese, por causa de uma má interpretação bíblica. A má interpretação bíblica trouxe as aberrações denominacionais que nós temos hoje, fruto do neopentecostalismo. Pastor, do que você está falando? Eu disse aqui na semana passada e repito: igrejas que barganham com Deus, que barganham a graça. Você está entendendo? Amém? Sabe, é a campanha disso, daquilo, é a fitinha ungida, é o shampoo sacrossanto, é o banho das 7 quedas. Querido, isso é macumba. Pastor, você não tem medo? Não, não tem. Você está entendendo? Sabe? A má interpretação bíblica leva alguns cultos a serem voltados, por exemplo, para anjos. E a Bíblia é clara em dizer que não se deve prestar adoração a anjo algum. Quando João, diante da visão, se prostra diante de um anjo, o anjo diz para João em Apocalipse: levanta, porque sou conservo teu. Eu não recebo adoração. Adoro ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Mas, querida, ao que parece, essa má interpretação bíblica, essa má exegese, essa má compreensão do texto, não compromete apenas a vida da igreja como corpo, mas ela também compromete um bem ainda mais precioso: salvação, vida eterna. Pastor, eu não entendi. Pare um pouquinho, querido, e pense.
Quantas ideias equivocadas acerca da salvação que surgiram ao longo dos tempos e que acabaram por retardar a salvação de tantas pessoas. Quantas ideias furadas. Quantas ideias equivocadas. Quantas interpretações bíblicas colocaram como mediador vultos da história da igreja que não podiam jamais ocupar a posição de mediador, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Eu não preciso de intermediário para chegar a Deus. Eu só preciso ser lavado e remido no sangue de Jesus, porque Ele me dá acesso. Você está entendendo? Quantas noções equivocadas, quantas interpretações equivocadas que geraram, por exemplo, a indústria da graça barata. Sabe? Dessa barganha espiritual, dessa barganha de bênçãos. Não, eu dou tanto, Deus me dá tanto. Eu faço isso, Deus faz aquilo. Vocês estão entendendo? Amém? Quando na verdade a boa exegese de um texto leva a igreja a dizimar e ofertar. Isso é bíblico. E a oferta ela pode ser alçada, ela pode ser de sacrifício, vai daquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. O apóstolo Paulo vai dizer, não por constrangimento. Antes de descer para o culto, eu me deparei com uma foto de uma igreja neopentecostal, induzindo pessoas simples a depositar tudo no altar de Deus do seu auxílio emergencial. Eu te pergunto, querido, isso é igreja? Isso é evangelho? Que graça é essa? Eu te digo, uma graça barata. A graça de Jesus é cara. A graça de Jesus custou um preço de sangue. De um sangue que foi vertido na cruz do Calvário. A má interpretação de textos bíblicos trouxe, por exemplo, um dado que acaba por danificar a salvação, que é a meritocracia da graça. Eu fiz por merecer a salvação? Eu sou bonzinho. Eu sou justo. Querido, deixa eu dizer uma coisa sobre a tua justiça diante da justiça de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça diante da justiça de Deus não passa de trapo de imundícia. Posso ouvir um amém? Não, porque fulano é bom, porque fulano tem bom caráter. Bom caráter, querido, é dever meu e seu, independente de ser crente ou não. Não é por merecimento. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vivemos o tempo da meritocracia da graça, onde as pessoas querem convencer Jesus de salvá-las porque merecem a salvação. Não, querido, nós não merecíamos. Se Deus não nos amasse da forma como Ele nos amou, estávamos lascados. Vivemos o tempo da secularização da graça, que escandaliza pessoas e impede vidas de entregarem a vida para Jesus. É secularização da graça. Pastor, não entendi. A igreja se parece com o mundo, se veste do mundo. Sabe? Não vamos tornar o culto atraente. Vamos colocar um globo de luz aqui no meio, descer, apagar tudo e... Vamos trazer um DJ. Agora qualquer um é crente. Sabe? Falou de Jesus, citou alguns versículos. É crente. Olha. Neymar ganha a Liga dos Campeões. Estou profetizando, tadinho. No Paris Saint-Germain, o cara com uma vida depravada.
afogado nas baladas, coloca uma fitinha, Jesus. Aí tem crente que faz assim, ó. Glória a Deus, Neymar é crente. Secularização da graça. Sabe? A música tem uma conotação romântica, sensível. Não, é de Deus. É de Deus. É o amor. Mexe com a minha cabeça. É de Deus. Secularização da graça. Amém? Sabe? É porque eu não estou me lembrando aquela do Roberto Carlos. Como é grande. E hoje nós estamos fazendo 12 anos de casado. Como é grande. Meu amor. É que vocês não estão vendo a minha esposa lá atrás. Você está entendendo? Para. Adora a Deus na igreja. Mas o TikTok é recheado de músicas mundanas. Agora está um burricimento de uma que começa lento. E depois... Dá para cortar? Quem já viu essa agora? Uns crentes velhos, só. Os crentes velhos. Outro dia eu ouvi uma velha crente conhecida, mas não é daqui da igreja não, viu? Amém? Começou, foi divulgar um negocinho dela. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ou você é, ou você não é. Ou você serve, ou você não serve. Com Deus não tem meio termo. Você está entendendo? É por isso que você precisa entender o que você lê. É por isso que você precisa ter uma exata dimensão do texto que lhe é apresentado. O apóstolo Paulo vai dizer ao seu pupilo Timóteo, o seu filho na fé, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia! Sabe por que eu estou dizendo isso e adotei esse texto, querido? Porque para o incrédulo entender, é você quem tem que ter a compreensão exata do texto para que ele venha se render aos pés de Jesus. A atitude de Filipe é a atitude que a igreja tem que ter. É você que detém a palavra da verdade. Agora eu te pergunto, o quanto você conhece dessa palavra? Igreja, abra a Bíblia em Sofonias. Olha, eu não sabia que Mozart. Onde está esse livro de sinfonias? Será que é um livro de partituras? Você está entendendo? Quanto da palavra de Deus você conhece, querido? Sabe? Abra sua Bíblia em Abacuque, está procurando Abacuque, lá perto de Apocalipse. Ah, para! Onde está Abacuque aqui, viu? Novo Testamento? Ele foi discípulo de Jesus? Como é que é? Você está entendendo? Quanto de Bíblia você conhece? Vamos fazer um teste aqui. O que é o Pentateuco? Não, mas fala alto, sem medo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, quais são eles? Eita glória! Tão afiadinho. Eu ouvi um Glória a Deus. Amém, Ptolomeu?
Agora me fala os livros históricos. É aquela raspação de garganta. Quando a gente vai para o exame teológico e vai examinar o candidato, a gente diz assim: se você vier com. Você já tomou pau nessa questão. Porque você não sabe. Você vai me enrolar. Você entendeu? Você precisa dominar isso, querido. Você precisa saber na ponta da língua quantos livros tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sabe? Uns homens velhos de Bíblia e de igreja, quando vai falar, procurar o livro, fica cantando a musiquinha da Ana Paula Valadão na cabeça. Para, só. Sabe? Mas voltando para o contexto, o mais grave era o eunuco ler e não compreender a dimensão exata da obra vicária de Cristo na cruz. É isso aqui que está em jogo. Não compreender de que servo o texto estava falando, era não compreender aquele que executou a obra na cruz, é não ter a dimensão exata de Cristo, é não entender que ele nasceu, que ele exerceu um ministério, que ele foi julgado injustamente, que ele foi crucificado injustamente, é não compreender isso, é não compreender quem é o Cristo. Mas eu louvo a Deus que ao aproximar-se do carro e indagar o eunuco, Filipe não apenas o fez compreender acerca do nascimento de Jesus, no primeiro versículo do manuscrito de Isaías, que estava na sua mão no capítulo 53, ele não apenas o fez compreender da sua vida ministerial, ele não apenas o fez compreender da morte vicária de Cristo na cruz, mas ele também fez com que o eunuco entendesse que esse servo sofredor, que era Jesus, que foi condenado injustamente pelos seus, não apenas sofreu, não apenas padeceu no Calvário, mas ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, querido, é vã a nossa pregação. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é aquele que ressuscitou primeiro. Filipe o fez compreender que por meio dos versículos 7 e 8 de Isaías 53, Cristo foi o sacrifício voluntário pelos nossos pecados. Ao Pai agradou Moelo, mas ele se entregou voluntariamente. Isso o faz o Cordeiro dos Cordeiros. Porque o Cordeiro do Antigo Testamento era conduzido até o altar do sacrifício, mas Cristo se conduziu ao altar do Calvário. Você está entendendo? Ele é o sumo sacerdote de todos os sumos sacerdotes que houveram na história de Israel, porque ele é o único sacerdote que a si mesmo se doou, se entregou, que se fez sacrifício voluntário. Versículo 7 e 8 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Aleluia. Sacrifício voluntário, oferta voluntária.
remissão de pecados. Tetelestai. Está consumado. Se coloque de pé do teu lugar. Eu quero chamar rapidamente aqui as duas diaconisas. O Wellington já teve pela manhã, né? O Wellington dá uns glória a Deus forte, não dá? Glória a Deus! Tá! Falei com ele de manhã, vem à noite. Vem à noite. E ele veio mesmo. Brinquei aqui na pregação e ele veio mesmo à noite. Mas eu quero chamar a Ângela e a irmã Maria Antônia. Querido, você precisa entender que preste bastante atenção nisso. Não basta o pecador perdido ansiar pela salvação. Ele também precisa compreender o plano de Deus para a redenção dos pecados. E eu faço a você a mesma pergunta que o eunuco fez a Filipe no versículo 31. Como poderei entender se alguém não me explicar? Como o mundo irá entender se você não abrir essa boca e explicar para o seu aluno da academia que plano de salvação foi esse? Para o seu cliente do tijolo, que plano de salvação foi esse? Não basta apenas o ímpio ter sede de salvação. Você precisa e tem a responsabilidade de fazê-lo compreender o que é salvação. Isso é papel da igreja. Isso é papel seu. Você não tem que esmerar na Bíblia apenas para ser um bom pregador. Até porque muitos que esmeram na Bíblia sequer colocaram os pés no púlpito. Mas para levar a mensagem da cruz ao coração do perdido, você precisa entender. Você precisa entender isso, sabe? Ter um evangelismo responsável. Sabe o que é um evangelismo responsável? É você começar dizendo para o pecador: todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todavia, coube ao Senhor moer o seu filho na cruz, para remir os seus, os meus, os nossos pecados. A Bíblia, de capa a capa, fala apenas de um assunto: redenção, salvação. Mas você precisa entender isso. O Espírito Santo te pergunta nessa noite: você verdadeiramente compreende aquilo que você lê? Você compreende o que você está lendo? Aleluia. Para de insistir no analfabetismo bíblico. Para com esse negócio de sortiologia gospel. A Bíblia não é uma caixinha de promessa. Deus, fala comigo hoje. Fala. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu nem fiz o plano da Jadapax. Para com isso, meu irmão. A Bíblia existe para ser lida, compreendida. Deus usou cerca de 40 homens ao longo de 1500 anos
soprou dentro deles isso que nós temos hoje como palavra. Inspirou. Mas a igreja não pode mais ser inspirada a escrever. Fechou-se a revelação. Porém, o Espírito Santo atua por meio da igreja com uma coisa chamada iluminação. Mas, querido, essas lâmpadas só iluminam o ambiente se eu acender. Acenda a lamparina da iluminação dos textos bíblicos na sua vida. Leia com atenção. Gaste tempo. Nós confeccionamos cerca de 500 planos de leitura bíblica anual. Desses 500, nem 100 pessoas pegaram. E a sua desculpa, sabe qual é? Eu não tenho tempo. Querido, tem desculpa não. Hoje você tem a Bíblia na palma da sua mão. O tempo todo. Tem ou não tem? Hoje você pode ouvir a Bíblia. Tem desculpa não. Você só não lê ou não tem contato com a Bíblia se você não quiser. Aleluia. Que essa palavra possa ter entrado no teu coração. E que de alguma maneira o Espírito Santo te desperte para a importância de compreender aquilo que se lê. Aleluia. Glória a Deus. E tão importante como compreender o plano de Cristo na cruz é compreender o que vamos fazer aqui agora. Anunciar a sua morte até que Ele venha. A ceia do Senhor é um olhar para trás, para dentro e para frente. Um olhar para trás, Ele morreu. Um olhar para dentro, eu preciso estar digno para participar desse momento. Um olhar para frente, esse mesmo Cristo que morreu, voltará. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Erga suas mãos para cá. Nós vamos orar. Pelos elementos. Pai, graças te dou, ó Deus, pela tua palavra. E graças te dou pelo privilégio de participarmos, ó Deus, desse momento. Nós apresentamos os elementos diante do teu altar e da tua presença, Deus. Apresentamos diante de ti, Deus, o suco da uva que representa o teu sangue. Apresentamos, ó Deus, o pão que representa o teu corpo. Papai querido, e abençoamos esses elementos, e não apenas esses elementos, mas abençoamos a tua casa, o teu povo, a tua igreja, que hoje, mais uma vez, cumpre essa ordenança diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em o nome de Jesus. Todos aqueles que são batizados nas águas, como aquele eunuco foi, por imersão, amém? Permaneçam de pé, sendo membros ou não dessa denominação, amém? Nós não temos uma ceia restrita nem ultra restrita, mas ela é aberta para todo aquele que crê, para todo aquele que foi batizado, amém? Permaneça de pé. Aqueles que ainda não passaram pelas águas, para facilitação do trabalho dos diáconos, se assente por alguns instantes, em o nome de Jesus, e ao som dessa canção, participe do momento em espírito de adoração. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Teu corpo lá na cruz, teu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou.
vou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Há alguém dentre os irmãos que porventura tenha ficado sem algum dos elementos? O pão, o vinho. Amém? Não? Agora sim, todos se coloquem de pé. A palavra do Senhor diz, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Compreendes o que lê, igreja? Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Em memória do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, comamos do pão.